Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Com muita alegria damos as boas-vindas a você. É um prazer contar com a sua participação na continuação do estudo do capítulo 11 do Evangelho de João. Esse capítulo conta que Lázaro havia morrido e que Jesus foi para a sua vila para ressuscitá-lo. No último programa começamos a comparar Jesus com o pastor do Salmo 23. Para muitos, o Salmo 23 oferece tanto uma receita de vida como também uma perspectiva de morte. Comentamos no programa passado como Deus às vezes entra em nossas vidas e aplica uma intervenção que nos faça voltar para Ele. Muitas vezes Ele nos faz deitar para a morte para nos dar os pastos verdes, as águas tranquilas e o cálice transbordante. Só quando o Senhor nos faz repousar desta vida, podemos usufruir dos pastos verdes, das águas tranquilas e do cálice transbordante. Mas, muitas vezes, nós nos levantamos novamente e os pastos secam, as águas ficam agitadas e o cálice seca. Mas, na dimensão eterna, os pastos verdes nunca secam e as águas tranquilas nunca ficam agitadas, muito menos o cálice transbordante esvazia. Para isso, Deus precisa intervir na nossa vida mais uma vez e nos fazer deitar, e talvez esta seja a maior intervenção a que nos leva ao estado eterno. Na maioria das vezes, a vara que Deus usa nesta intervenção é a doença e a morte. É isto que nos leva para a próxima dimensão. E pode ser isso que João quis dizer quando citou estas palavras de Jesus em relação a Lázaro. Essa doença não acabará em morte. Ela poderia resultar em morte, mas não acabaria assim. Jesus continuou dizendo, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Isso mostra um propósito incomum para essa doença em particular. A glória de Deus e a glorificação do Filho de Deus. Você pode estar lembrado que Jesus falou a mesma coisa em relação ao cego de nascença no capítulo 9. Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Parece que aconteceu a mesma coisa com Lázaro. A ideia que fica clara para nós é que havia um propósito em tudo aquilo. Agora, se você for uma pessoa egocêntrica, que está sempre buscando o que pode tirar para si mesma de cada situação, pode não enxergar uma verdade como esta. Mas, se Deus ou Cristo estiverem no centro da sua vida, você pode chegar a perguntar, Senhor, como esta situação pode glorificar o seu nome e o seu Filho? Como Jesus pode ser exaltado através dessa situação? Acho que se fizermos esse tipo de pergunta com mais frequência, encontraremos propósito e significado para sofrimentos e doenças. No início desse parágrafo, lemos o seguinte comentário. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. É interessante observar que no versículo anterior, que conta que as irmãs mandaram um recado para Jesus, elas disseram, Senhor, aquele a quem amas está doente. A palavra amor usada aqui foi filéu, que significa afeição, amor de amigo. Mas no versículo 5, no comentário sobre Jesus, onde diz Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro, a palavra para amor no original foi ágape, que significa que Jesus os amava de uma maneira tão profunda e perfeita como aquelas irmãs jamais imaginaram. E aí está a surpresa. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Eu creio que você pode entender. Quando Marta e Maria mandaram o recado e disseram, Senhor, aquele a quem amas está doente, Marta e Maria não utilizaram a palavra ágape, mas sim filéu.
Agora, quando se refere que Jesus amava Marta, Jesus amava Maria e Jesus amava Lázaro, aí está a palavra ágape. Esta era a forma como Jesus realmente amava aqueles três, com amor, ágape. Mas aquela família, aqueles três irmãos, não imaginavam isso, não podiam compreender esse amor de Jesus, que era um amor tão profundo. Mas mesmo assim, Jesus resolveu ficar mais 2 dias onde estava. Interessante, não é? Faz mais de 35 anos que sou pastor e já tentei explicar várias vezes para minha congregação que Jesus não era onipresente. Ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se eu estou ministrando em um lugar, não tem como eu estar em outro ao mesmo tempo. Tantas vezes eles perguntam, onde está o pastor? E merecem a resposta. Nem Jesus era onipresente, por que vocês esperam que eu seja? Eu estava atendendo alguém e não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Acho que Jesus também passou por esse tipo de problema. Mas eu queria saber quanto tempo um pastor duraria numa igreja se, quando alguém avisasse que um membro estava gravemente doente, o pastor não fosse ver aquela pessoa antes que ela morresse imediatamente. Mas Jesus resolveu ficar lá onde ele estava mais 2 dias. É interessante pensar que havia um propósito naquele atraso de Jesus. Acho que o capítulo 11 de João serve como uma síntese do livro de Jó. Fica claro que o Senhor Jesus estava permitindo que aquelas irmãs e seu irmão, a quem ele amava com amor ágape, passassem por este problema insolúvel, doença e morte. Através desse problema insolúvel, Deus Pai e Deus Filho seriam glorificados. A narrativa continua no versículo 7, dizendo assim: Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Estes disseram, Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Esse é o cenário dessa história maravilhosa contada no capítulo 11 de João. Jesus explicou para aqueles homens que era hora de seguir de volta para a Judéia, ou seja, Jerusalém, e, é claro, Betânia. E eles lembraram que não muito tempo antes, como vimos no capítulo 10, Jesus quase foi apedrejado pelos judeus. Isto já tinha acontecido 2 vezes, no final do capítulo 8 e no final do capítulo 10. E aí perguntaram para Jesus, Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Prestem atenção na resposta de Jesus. O dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nela não há luz. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu sei o que estou fazendo. Eu ando na luz, não fico tropeçando por aí afora. Vocês se lembram que no capítulo 7 os irmãos de Jesus foram checar a sua agenda, mas ele não se influenciava com as pressões que sofria. Ele sabia o que estava fazendo ao voltar para a Judéia naquele exato momento. Ele sabia que Lázaro estava morto. Vamos relembrar. Tudo isto era para trazer glória a Deus e ao Filho. Eu gosto do versículo 10. Jesus falou que Lázaro estava dormindo e que ia acordá-lo. Eles pensaram que, como Lázaro estava muito doente, provavelmente com febre, estivesse mesmo dormindo, e isto era um sinal de que ele sairia daquela. Aí Jesus teve que falar com todas as letras. Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Em todo o Evangelho de João encontramos resposta para a pergunta o que é fé. E aqui encontramos mais uma resposta.
Para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. É interessante observar que os apóstolos acharam que Jesus estaria correndo um grande risco. Foi Tomé quem disse: "Vamos também, para morrermos com ele." Antes de comentarmos o versículo 17, a resposta de Marta e Maria e o grande milagre que se seguiu, eu gostaria de tirar algumas aplicações para a nossa vida do que vimos até agora. Lembre-se que no estudo do Evangelho de João estamos sempre respondendo às perguntas: quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Então vamos à primeira pergunta. Quem é Jesus em João, capítulo 10? Nesse capítulo, ele é o grande pastor de ovelhas, o bom pastor de ovelhas. Para entender o que isso significa, precisamos conhecer o Salmo 23, ao qual nos referimos anteriormente. Se você tiver oportunidade, procure pelo livro do escritor Philip Keller, Nada Me Faltará. Esse livro se encontra através da editora Betânia. Esse livro vai ajudar você a entender o imaginário, a metáfora e a figura de linguagem presentes na figura do pastor e o que isso tem a ver com Jesus. Não esqueça, Philip Keller e o livro Nada Me Faltará. No Evangelho de João, cada capítulo oferece um retrato de Jesus como se fosse uma galeria de arte. Até agora, no capítulo 11 de João, como podemos responder à pergunta quem é Jesus? Jesus é como Deus no livro de Jó, que permitiu que o seu servo, a quem ele amava tanto com o amor ágape, passasse pelo problema insolúvel para que o Deus Pai e ele próprio fossem glorificados. Será que você hoje pode enfrentar os problemas que o afligem com esta perspectiva? Pode ser que Jesus, o Senhor amoroso, permita que você passe por algum tipo de problema para que você se volte para Ele e encontre nele a solução. Este é o Jesus nesta primeira parte do capítulo 11 de João. Isto é fé. Fé é crer que Ele permite essas coisas para nosso próprio bem. Fé é apresentar o problema diante dele com a convicção de que, estando sob seu conhecimento, você não precisa mais se preocupar. Coloque o seu problema diante de Jesus sabendo que Ele já o conhece. Ele é amor. Ele é onipotente. E Ele quer o seu bem-estar. E o que é vida? A vida não é um jardim de rosas. Vida é tudo que nasce em você. Vida é tudo que nasce em mim. Vida é tudo que o leva para mais perto do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vida é tudo que aumenta a sua fé nele. Vida é tudo que leva a se aperfeiçoar ou a ser mais completo nele. Tudo que Jesus permitir com esse fim estará contribuindo para a sua qualidade de vida. Olha, não perca o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.